Vídeo 8 da série Introdução às Cartas de Paulo aos Coríntios, um pouquinho mais sobre a cidade de Corinto, sobre retórica hoje e verdade para os coríntios, ou a verdade em Corinto. Como o Inter mostrou claramente, os coríntios do tempo de Paulo haviam deixado para trás as normas básicas de retórica ensinadas por Aristóteles e Cícero e adotado um estilo de persuasão dos sofistas, mais interessado em vencer a discussão em que apresentar a verdade. Preste bem atenção, isso é extremamente importante na leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Então, os coríntios, a mentalidade da época não era mais a busca pela verdade. Eles simplesmente estavam sendo ensinados pelos sofistas, isso estava ganhando uma projeção na época, essa escola filosófica e os sofistas, de simplesmente ter argumentos ou um tipo de postura, de oratória para vencer discussões. É o que eles queriam, e uma admiração e uma autopromoção. Então preste atenção, porque é justamente essa mentalidade que está arraigada aos coríntios, e quando eles se convertem, eles levam para dentro da igreja e Paulo tem que reposicionar e mostrar que dentro da igreja não pode funcionar assim e que a sabedoria de Deus não é como a sabedoria humana. Então, quando ele fala sobre a sabedoria humana, ele não está falando de qualquer sabedoria. Nós temos que colocar na perspectiva da época. Ele está falando justamente a sabedoria usada pelos sofistas, simplesmente sem buscar a verdade. Então, não é toda a sabedoria humana que é ruim e tal, como alguns acabam entendendo no texto. Tá? Então, texto em contexto é importante. Enquanto os mestres clássicos da retórica se preocupavam com a verdade, com a sociedade, com o ensino, os chamados sofistas adquiriam renome por sua aptidão em obter seguidores no âmbito público e atrair alunos para sua escola. O objetivo dos sofistas era conquistar admiração, e seus métodos visavam transformar os oradores em atores. Aqui é interessante que ele mostra esse Quintiliano, que é um homem que viveu na época do apóstolo Paulo, então um contemporâneo latino de Paulo. Ele reprova esse tipo de ensino, esse tipo de escola que estava se instituindo na época. E olha como que ele relata isso. Nas escolas de hoje, vemos meninos inclinados para a frente, prestes a se levantar. Tenta criar na sua cabeça aí o teatro, dentro da escola, o menino prestes a se levantar. No final de cada aula, não apenas se levantam, mas avançam com gritos de entusiasmo inconveniente. Os elogios são mútuos e o êxito de uma declamação consiste nesse tipo de aplauso. O resultado é o quê? Vaidade e autossuficiência fútil. Olha só. Um contemporâneo de Paulo, alguém que estava vivendo isso, escreve reprovando esse tipo de escola. Mas essas criaturas, ele chama esses meninos de criaturas, têm outra arma em seu arsenal. Eles visam, por meio de sua apresentação, obter a reputação de discursar com mais vigor que o orador treinado. Afinal, em todas as ocasiões e depois de cada pronunciamento, com a mão erguida, como eles próprios dizem, precisam correr de um lado para o outro, ofegando, gesticulando, desordenadamente, sacudindo a cabeça com todo o frenesi de um lunático. Gente, isso era ensinado. Isso tudo era para ganhar a atenção do público, das pessoas, e ganhar, obviamente, o coração das pessoas, Mas aquilo não tinha nada a ver com a verdade, nada a ver com aquilo que importava. Então, preste atenção, porque nós podemos identificar isso nos púlpitos brasileiros, nós podemos identificar isso em discursos políticos, naqueles comícios, nós vemos muito isso, Pessoas gritando freneticamente, falando e tudo, porque está querendo aquela aprovação e admiração das pessoas e, no fundo, ninguém está preocupado com a verdade. Ninguém, eu estou generalizando aqui, mas só para a gente montar esse quadro que acontecia na época de Paulo, e que também acontece na nossa sociedade. E Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele precisa contrapor isso, mostrar que isso não é a sabedoria de Deus, que a sabedoria de Deus está em Cristo e na cruz, e ela ofende a sabedoria humana. É interessante isso, nós vamos ler na carta, espero que você lembre desse videozinho quando a gente lê isso na carta. E terminando aqui então, olha só, batam palmas, batam os pés,
batam com a mão na coxa, no peito, na testa e conquistarão o coração até dos membros mais insignificantes de seu público. Esse era o tipo de escola sofista que estava em voga na época de Paulo. E ele justamente combate, algumas cartas nós podemos ver esse termo, né? Os sofismas, que são aquelas prisões mentais justamente que contrapõem, que são contra as verdades ou a verdade de Deus. E Paulo vai justamente então também aos coríntios mostrar a eles que a sabedoria de Deus não é a sabedoria humana que estava sendo ensinado na época que eles tanto valorizavam essa retórica, né, e essa oratória sofista, sem se preocupar com a verdade, mas simplesmente com admiração pessoal, levando pessoas através deles, né, atrás deles como seguidores, para simplesmente autopromoverem e colocarem coisas muitas vezes vãs e fúteis. Tá? É isso que estava ali na mentalidade dos coríntios. Lembre-se disso quando a gente lê a carta, tá bom? Deus abençoe, até o próximo videozinho aí.